Lucas 15, o versículo 28 diz assim: o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse na festa. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. E eu quero orar por você agora. Curva a sua cabeça. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. E eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor abra o nosso coração, como o Senhor abriu o coração de Lídia, para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Senhor, eu oro para que o Senhor abra os nossos corações nessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, encontre um coração fértil, um coração atento, uma terra boa, e essa semente produza muitos e poderosos frutos. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo que o Senhor continue nos escondendo, nos guardando, enquanto o Senhor ministra a Tua palavra no nosso coração. Nós oramos e te agradecemos, amém e amém. Muito bem, nosso tema hoje à noite: não fique fora da festa. Amém? Diga aí para o seu irmão: não fique fora da festa. Ok? Então vamos entender isso aqui, irmãos, falou muito forte no meu coração. Isso vai abençoar muito você. São princípios muito importantes da palavra de Deus. Mas deixa eu fazer você entender aqui. Então, o capítulo 15 de Lucas é muito importante, todo o capítulo 15. Lá no versículo 1, Jesus está ensinando, pregando para publicanos, né, cobradores de impostos, não é? E pecadores, a Bíblia diz. Ele está ali tentando resgatar essas pessoas perdidas, que se perderam de Deus, se perderam no caminho, abandonaram a fé, não é? Então Jesus está ali amando essas pessoas, sentando com elas, aconselhando-as, não é? Ensinando a palavra, e isso gera uma crise. Isso gera uma crise nos fariseus, né? No pessoal, vamos colocar assim, no pessoal da igreja, no pessoal da religião. Gera uma crise neles, porque eles começam a criticar Jesus. Eles começam a dizer assim: por que você está aí dando atenção para esse povo aí, não é? Então Jesus fala assim: olha, Deus Pai ama esse povo, ama os perdidos. Eu vim para os perdidos, mas também o Pai ama vocês. Da mesma forma que Ele não quer perder nenhum desses que se perderam pelo caminho, Ele não quer perder nenhum de vocês que se perderam dentro da igreja. Quem está me entendendo? Não é? Então Jesus começa uma conversa sobre esse assunto ali, e ele conta 3 parábolas que vocês conhecem muito bem, não é? As parábolas da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Mas o tema das 3 palavras, ou das 3 parábolas, é o mesmo. Ele está falando assim: olha, quem perde uma dracma, quer dizer, uma moeda de muito valor, não vai deixar para lá só porque tem várias moedas, vai atrás da que se perdeu. Quem perde uma ovelha, ainda que tenha 99, vai proteger as 99, vai guardar as 99, mas vai atrás da que se perdeu. Gente, se é assim com o objeto, ele está dizendo, se é assim com uma moeda, se é assim com um animal, quanto mais com uma pessoa. Ele está dizendo, o pai quer aquele filho que se perdeu, mas ele não quer perder o filho que ficou lá na igreja, não é? Então, ele conta a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, daquele filho que toma posse da herança, não é? Vai para uma terra distante, gasta o dinheiro irresponsavelmente, se perde totalmente ali, não é? E depois, arrependido de coração, ele volta, pede para o pai mais uma chance, ele aceita até ser trabalhador na casa do pai dele, não é? O pai fica tão feliz com ele, Jesus está contando, o pai fica tão feliz por causa daquele perdido que se encontrou, que ele promove uma grande festa, não é? Ele faz um grande banquete, mata o novilho cevado, não é? Aquela grande festa. E aí, irmãos, bem aqui eu quero chegar. E o irmão mais velho dele, que representa, vamos dizer assim, não é? Aqueles que não se desviaram, não é? Aqueles que permaneceram lá na religião, não é? Ele fica revoltado, porque quando ele chega ali, ele vê aquela alegria toda. Escuta bem, gente. Quando ele vê toda aquela alegria, ele diz assim: o que é que está acontecendo aí? Ah, o teu irmão
aquele que estava perdido, foi achado, e o teu pai promoveu essa grande festa para ele, não é? E aí ele fica lá fora, a Bíblia diz, não é? Zangado, olha só, irado, infeliz, veja bem, infeliz, não quis entrar. O pai saiu da festa, foi lá com ele, insistiu muito para ele entrar, mas ele dá uma resposta para o pai. Eu quero estudar com vocês hoje à noite, nesses próximos 39 minutos, não é? Eu quero mostrar para vocês a resposta dele, porque, irmãos, a resposta dele vai nos ensinar muito a respeito da resposta que nós estamos dando para Deus, quando Ele nos chama para essa festa, porque festa é justamente o reino de Deus, não é? Escuta bem aqui, ó. Jesus compara muitas vezes a festa, ou melhor, o reino de Deus, essa vida com Deus. Irmãos, vida com Deus não é necessariamente vida na igreja. Reino de Deus não é necessariamente a igreja, é para ser. Mas muitos estão, como esse rapaz, a gente vai ver, dentro da igreja, fora do reino de Deus. E muitos estão como aquele filho pródigo, não é? Fora da igreja mesmo, não é? E fora do reino de Deus, não é? O ideal, irmãos, é que a gente esteja na igreja dentro do reino de Deus, não é? Então Jesus fala que o reino de Deus é uma festa, escuta bem, né? Até lá na parábola da grande ceia, não é? Lá em Mateus 22:1, Jesus diz que um homem, um rei, fez uma grande festa de casamento para o seu filho, não é? E ele mandou convidar todo mundo, várias pessoas, e as pessoas deram várias desculpas e não foram para a festa, olha só, não é? E aí ele diz assim, assim o reino de Deus é comparado, aí ele fala, com uma grande festa que o rei fez para o seu filho. Então, o que é o reino de Deus? É essa festa, não é? É a gente se regozijar com o Senhor. Então veja bem, irmãos, muita gente dentro da igreja, fora da igreja também, mas eu tenho como pastor, eu tenho visto isso, conversado com muita gente dentro da igreja que não entra na festa, e são pessoas tristes, são pessoas infelizes, não é? São pessoas doentes na sua alma. Olha só que coisa interessante, olha como que Jesus define aqui a festa. Ele diz assim, olha, eis que já preparei o meu banquete, eu estou em Mateus 22, não é? A parábola da grande festa. Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos. Olha só como que é o reino de Deus. Tudo está pronto, vinde para a festa. Posso ouvir pelo menos um sorriso assim? Irmão, é isso que é o reino de Deus. Olha, é boi cevado, olha lá, boi cevado, banquete e festa, alegria, não é? Picanha, não é? Coisas boas, casamento feliz, família feliz, pessoas felizes. É isso que é o reino de Deus. Não é o cara lá fora porque ele não foi embora, lá fora, não é? Triste, solitário, amargurado, com raiva, não é? E não participa do melhor de Deus, não é? Então, irmão, vamos ver por que ele não entrou na festa? Vai responder para nós hoje à noite. Por que nós, às vezes, não desfrutamos do melhor de Deus para nós? Por que nós, conquanto estamos na igreja, às vezes estamos fora do reino de Deus? Conquanto estamos na igreja, não é? Não comemos o melhor de Deus. E o Senhor está dizendo, entra na festa, vem se alegrar, vem ser feliz. Não. Entende? Vamos ver por que o filho mais velho, né? Essa é a história do filho mais velho, eu quero me concentrar nele. Por que ele não entrou? Então vamos ver aqui, versículo 29, não é? Então, o 28 é esse, o filho mais velho ficou zangado, não quis entrar, então o pai veio para fora, insistiu com ele para que ele entrasse, não é? E aí, versículo 29, ele respondeu. Vamos estudar essa resposta dele, ok? Então, por que ele não entrou? A primeira coisa, porque ele não se sentia um filho amado, mas ele se sentia
um escravo. É a primeira coisa. É o versículo 29, quer ver? Acompanha comigo. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo. Olha só o que esse cara responde para o pai dele. Vem, filho, vem se alegrar comigo, vem ser feliz comigo, vem dançar comigo, não é? Naquela época, né? Aí, vem se regalar comigo. Eles tomavam vinho assim para se alegrar, não é? Vem comer o bezerro cevado comigo. Não vou. Ele não entrou. Por quê? Aí ele responde: tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor, nunca desobedeci a uma ordem sua. Já pensou? Olha aqui para mim. Diga, nunca. Irmão, pensa num cara crente, não é? Um cara obediente que não pecava, vamos dizer assim. Tão obediente que ele obedecia todas as ordens do pai. Mas, irmãos, o que acontece? Ele faz isso não como um filho amado. Ele não tem essa revelação. Irmãos, muitos não estão participando da festa, muitos não estão experimentando o melhor de Deus, porque se veem como um escravo, fazem a coisa certa com a motivação errada. Entende o que eu estou falando? Tipo assim, eu não vou fazer isso porque senão eu vou ser castigado, não é? Eu não vou. Mas não é uma coisa assim, eu amo tanto o meu pai, não vou fazer isso, não é? Não é essa liberdade. Então, o que ele cobra do pai é isso, de que valeu toda essa obediência, não é? De que valeu nunca ter desobedecido uma ordem sua, de que valeu todo esse trabalho que eu tive aqui, trabalhei tanto como um escravo. Irmãos, isso não nos faz entrar no reino. Talvez isso nos dê uma vaguinha na igreja. Tem alguém me entendendo aqui hoje à noite? Não é? Quer dizer, ele faz tudo certo com a motivação errada. Olha, ele faz por obrigação e ele faz para merecer o favor do pai. Não é? Irmãos, a gente não tem que obedecer ou fazer a coisa certa para a gente se tornar filho. A gente tem que fazer a coisa certa porque a gente já é filho. E isso não tem nada a ver com a gente, porque a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Essa é a revelação que nós temos que ter, que nós somos filhos. Não é? Porque, irmão, olha, por isso que é muito legal a gente ser pai, a gente ser mãe. Se você por alguma razão não pode, adote um. Não é? Até pouco tempo atrás a pastora Meila estava para me convencer de eu adotar mais um. Não é? Mas eu falei, amor, ele vai me chamar de vô, não tem jeito. Não é? E a gente desistiu do projeto. Mas, irmãos, é tão incrível. E deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente entende o poder que um filho exerce sobre a gente. E a gente tem esse poder sobre o Pai Celeste. Amém, queridos? Então, ele não entende, ele não tem essa revelação. Tudo que ele faz é com muito esforço, com muito trabalho. Trabalha muito, trabalha duro para ele merecer o favor do pai. Ele já tem. Não é? Ele obedece, ele faz tudo direitinho, não é? Para que ele... Mas, irmãos, ele já tem tudo. Entende o que eu estou falando? Irmãos, a Bíblia diz assim, olha, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Pensa nisso, nós somos herdeiros de Deus. Tudo bem, né, que o Júnior aqui é herdeiro de um milionário, mas eu sou herdeiro de Deus, aleluia. Entende o que eu estou falando, gente? Irmãos, então, assim que a gente tem que se ver. Quando a gente se vê assim, a gente não vai ficar fora da festa. A gente não vai ficar uma pessoa triste, solitária, infeliz, não é? Uma pessoa para baixo. A gente vai ser uma pessoa para cima, porque a gente sabe de quem a gente é filho. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que mora em nós, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A gente sabe porque sabe que a gente é filho de Deus. Amém? A Meila preparou uma surpresinha agora para a Ana Lídia, que ela chegou de viagem, fui buscar, corri no aeroporto, peguei ela, vim para cá, não é? E quando o Renato, que era assim, o quarto dela, era um upgrade no quarto dela, né? Aí,
Aí eu coloquei pressão no Renato, o Renato nem está aí hoje não, né? Acho que ele não está aí. E eu coloquei pressão no Renato, aí o Renato chegou aí hoje, cansadão, ele fez um negócio que ele demoraria 10 dias para fazer, ele fez em 2 dias. Ontem à noite estava pronto, ele me ligou 11 horas, posso entregar agora? Eu disse, não, agora não, 11 horas, moço, amanhã de manhã tu entrega. E quando ele entregou, ele falou assim, meu Deus, o que um filho faz um pai fazer? Eu disse, é verdade, Renato, e assim que é o meu pai. Rapaz, assim que é o meu pai. Ele me entregou o seu único filho. Na época era o único filho dele. Ele entregou o único filho dele, não é? A Bíblia diz que se ele não negou o único filho, não é que para que por mim morresse, quanto mais as demais coisas, amém, queridos? Se ele não negou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, quanto mais não nos dará as demais coisas? Não é? Então a primeira coisa é isso. Por que ele não entra na festa? Por que ele não se alegra? Porque ele não tem a revelação de que ele é um filho. Ele se vê como escravo. Tantos anos trabalho como escravo para o Senhor, nunca desobedeci uma ordem sua. Não é? Então às vezes, irmãos, às vezes até, uma vez o pastor Genildo me abraçou. Eu nunca esqueço disso, faz alguns anos atrás. Ele me abraçou e disse para mim assim, rapaz, eu amo você, não é? E o seu valor não está no que você faz por mim ou pela igreja, não é? O seu valor está em você mesmo. Eu te amo. Irmãos, ele me arrebentou, ele me quebrou. Porque se você não fizesse o que você faz, eu te amaria do mesmo jeito. Irmãos, é assim que é o nosso Pai. Porque você só ama o seu filho porque ele faz coisas certas? Quem está aqui comigo? Você só ama o seu filho porque ele lava seu carro todo dia? Diga, quem dera, não é? Você só ama o seu filho porque a sua filha, porque é ela que cozinha todo dia para você. Mamãe, não toque nessa louça. Não, irmão, se ela fizer, ela é amada. Se ela não fizer, ela é amada porque ela é filha, amém, querido? E não é sua escrava, ela é sua filha. Muito bem. Então a primeira razão, a primeira desculpa que ele dá aqui, né, para ele não entrar, é porque ele é um escravo, não é? Muito bem. A segunda atitude dele é erradíssima, não é? E é por isso que ele está lá fora, por isso que muitos estão na igreja, mas estão fora do reino. Muitos já entregaram a sua vida a Jesus, mas ainda estão tristes, não é? Ainda estão infelizes. Não é para ser assim. Por quê? Por quê? Segunda atitude. Porque, irmãos, ele não tomou posse do que era dele. Entende? Para a gente participar da festa, a gente tem que tomar posse da nossa herança. Quer ver? Olha só o versículo 29, vamos entender. O versículo 29 não é ainda, mas a parte B, a segunda parte do versículo. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Olha, primeira coisa, eu estou aqui há tantos anos trabalhando como escravo, nunca desobedeci uma ordem sua, não se vê como filho. Segunda coisa, mesmo assim, mesmo eu trabalhando como escravo, e mesmo eu sendo muito obediente, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu curtir com os meninos, com meus amigos. Irmão, isso é no mínimo ingratidão, não é? Mas vamos entender isso aqui? Olha a resposta que o pai dá para ele, escuta. Olha a resposta que o pai dá para ele. Meu filho, versículo 31, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que é meu é seu. Meu Deus, eu não sei porque não sai nenhum glória a Deus nessas horas. Meu Deus, eu mesmo vou dar glória a Deus. Tudo que é de Deus é meu. Irmão, pelo amor de Deus, isso é uma promessa tremenda demais. Meu filho, o que você está dizendo? Você está querendo cabrito? O boi cevado é seu. Não é? Entende o que eu estou falando? O cara está lá chorando por um cabrito magricelo. E o pai está dando o bezerro cevado para o outro que tomou posse. O outro chega, fez um monte de coisa errada. Irmão, Jesus não está justificando o pecado. Jesus não está passando a mão na cabeça do cara que se perdeu, porque ele se arrependeu.
Ele se arrependeu, ele disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus trabalhadores. Olha, irmão, arrependimento é mudança de atitude, o cara mudou. E quando ele mudou, o pai, não foi porque ele mudou, irmão, não foi porque ele mudou, o pai daria o bezerro cevado a si mesmo, entende? Mas quando ele volta para casa, ele vai comer o melhor. E o outro que também tem o direito: meu filho, tudo sempre foi seu, por que você não me pediu? A questão é essa. A questão que o pai fala assim: filho, o bezerro cevado era seu, sempre foi, você sempre esteve comigo, por que você não me pediu? Isso é orgulho, não é? Ou então é a falta de revelação de que tudo que é do meu pai é meu, aí eu não peço. Irmãos, Jesus disse assim: olha, até agora nada pediste em meu nome, peçam para que a alegria de vocês seja completa. A gente fica ali sofrendo, desejando o cabrito magricelo, reclamando quando a gente vê alguém ganhar um bezerro cevado, não é? Murmurando, em vez da gente ir lá também e tomar posse do que é nosso. Quem está me entendendo? Não é? Puxa vida, o cara é rico, mas vive na miséria. Ele sonha com cabrito sendo dono de boi. Que coisa! Ele tem toda a riqueza do pai à sua disposição, mas vive como escravo. Era filho, mas não banqueteava com os amigos. Olha aqui para mim, irmãos. Você tem banqueteado com os seus amigos? Hã? Não, pastor. Eu ouço todo dia isso, eu digo: ô irmão, puxa vida, que pena que você ainda não recebeu a revelação. Ah, não, pastor. Viajou? Foi, pastor? Viajei, irmão, viajei. Eu fui a trabalho, mas eu aproveitei também, né? Eu tive que ficar, fui obrigado, me colocaram na frente de uma praia lá em São Luís. Fui obrigado a ficar curtindo lá aquele, né? Levei a minha gata também, não é, e tal. Alguém tem que ficar trabalhando. Pois é, irmão. Mas, irmão, olha, a Bíblia diz que a gente precisa, olha só o que ele diz: banquetear com os amigos. Eu nunca ganhei um cabrito para banquetear. É difícil a palavra. Não dá. Banquetear com os amigos, não é? E o pai dele diz assim: mas meu filho, por que você não pegou o bezerro cevado em vez de cabrito? Dá uma cutucada nesse crente que está aí, diga assim mesmo: você é dono de tudo que é dele, por que você está reclamando? Amém, queridos? Então olha aqui, ó. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, por que você está comendo, não é? O magricelo, se Deus já te abençoou com o gordinho? As irmãs que tem um gordinho já mas não é isso, tá, irmãos, por favor. Não foi essa a intenção. Não é? Não, meu casamento tá assim, mais ou menos, casamento cabrito. Casamento cabrito, mas tá bom para mim, tá bom. Não, irmão, isso não é coisa. Isso você não tá entrando na festa. Você não está se alegrando com Deus, você não está se regalando com Ele. Esse não é o melhor para você. Ele tem um boi cevado para você também. Amém, queridos? É interessante, quer ver? Olha aqui, ó, dois extremos errados, né? Olha aqui, ó. O primeiro filho sabe tomar posse. Ele toma posse, ele entende isso. Rapaz, eu sou filho. Ele chega lá: pai, eu quero a parte dos bens que me cabe. Ele é filho, ele sabe que ele é filho, e ele toma posse do que é dele. A Bíblia diz que ele, juntando todos os seus bens, é dele. Foi para uma terra distante. Só que, o que ele faz? Aí a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente e desperdiçou todos os seus bens. Quer dizer, dois extremos diferentes, dois extremos errados. Um sabe tomar posse, sabe que é filho e gasta tudo, faz um monte de bobagem, não é? Não sabe economizar, não sabe gastar com a coisa certa, então, e se perde no caminho, bagunça a vida toda. O
o outro não faz nada de errado, faz tudo direitinho, obedece em tudo, é trabalhador, mas não toma posse, vive como um escravo, não sabe que é filho. Irmãos, a gente tem que encontrar o equilíbrio. A gente tem que ter a revelação de que a gente é filho e não escravo. A gente tem que ter a revelação de tomar posse. É nosso. O Pai quer dar. O Pai quer dar. Amém, queridos? Esse dia eu estava vendo, até me revoltou a reportagem no início. Aquela moça que lá no passado, não quero nem dizer o nome dela, nem precisa me dizer o nome dela também, porque não é esse o meu objetivo. Mas que ela matou os pais. Não é? E foi uma coisa tão trágica, abalou todo o país. Ela foi presa, ela está pagando, não é, pelo crime que ela cometeu. Só que a discussão agora era porque ela ia sair e ela é herdeira. E ela vai tomar posse. Mas foi ela que matou, mas ela é herdeira. Irmãos, e a briga está sendo essa, não é? E eu pensei, puxa vida, irmãos, quanto mais nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo o que Ele tem é nosso, amém, querido? Nós temos que viver na terra como filhos livres e amados, e não como escravos. Entende o que eu estou falando? Você não é um escravo. Eu tenho visto muito crente na igreja, oprimido, crente triste, crente com peso na consciência, o tempo todo com peso na consciência. Irmão, nós não estamos mais debaixo da lei. Entende o que eu falei? No domingo passado, eu falei, nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. A Bíblia diz que Ele viveu sem pecado, mas Deus o fez pecado em nosso lugar, não é? Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo foi feito pecado, não porque Ele pecou, mas porque Deus colocou o nosso pecado nele. Nós fomos feitos justiça, não porque nós fazemos justiça ou praticamos justiça, mas porque Deus colocou a justiça de Cristo em nós. Isso é graça. Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, nós não temos que viver essa vida oprimida para tentar fazer a coisa certa. Esse dia eu estava lendo, hoje de manhã eu li assim, Deuteronômio 28, eu li de manhã assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Puxa vida, mas... Aí ele fala que tem que obedecer todos os mandamentos. Se obedecer todos os mandamentos... então essas bênçãos vão te perseguir. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tive que falar assim, mas Senhor, todos? Assim, todos mesmo? Todos. Tentei encontrar um erro na tradução, mas não tem, é todo. Puxa vida, mas então quando eu erro, quando eu peco, eu fico fora disso aqui. Eu perco o direito, porque tem que guardar todos os mandamentos. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, que eu tenho que ler Deuteronômio 28 junto com 2 Coríntios 5, 21, porque Ele se fez pecado em meu lugar, para que eu fosse feito justiça de Deus, aleluia. Então, a despeito de mim, irmãos, Deus me considera justificado pelo sangue de Jesus. Então essas bênçãos são para mim, sim, aleluia. Bênção de filho, aleluia. Bênção de filho. Amém, queridos? Então, a segunda coisa é isso, né? Toma posse, é meu. Agora, a terceira e última coisa para a gente orar. Por que esse cara ficou fora? Puxa vida, o pai quer que ele fique dentro da festa. Por que muitos têm ficado fora? Então, a primeira coisa é porque não tem a revelação de ser filho. A segunda coisa é porque não toma posse do que é seu. E a terceira coisa, que faz parte aqui da resposta dele também, é uma atitude de inveja e não de celebração com a vitória do outro, não é? Com a vitória do irmão. O que nos faz participar da festa, irmãos? Olha aqui, olha para mim aqui, O que me faz feliz? O que me faz rir? O que me faz desfrutar do melhor de Deus? Não é? O que me faz dançar com Deus? Me regalar com Deus, comer o bezerro cevado, ser feliz, não é? O que é? Irmãos, quando eu aprendo a celebrar a vitória do meu irmão
isso vai começar a acontecer na minha vida, eu vou te mostrar. Quer ver? Acompanha comigo aí, o versículo 30 é a continuação da resposta dele. A gente só está estudando a resposta dele. O versículo 29 e o 30 é a resposta dele. Porém, esse seu filho, é a continuação. Olha só, ele não está dizendo meu irmão. Ele não está dizendo, porém esse meu irmão. Ele está dizendo, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Olha só, gente, quer dizer, olha a preocupação dele. Em vez de ele tomar posse do bezerro dele também, ele fica com raiva do outro que ganhou, não é? Ele ficou zangado, a Bíblia diz, não quis entrar. Então presta bem atenção aqui, gente. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 14:30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Então, olha aqui, vamos entender. Irmãos, eu não estou feliz por alguma razão, em alguma área da minha vida, seja na família, seja na vida financeira, ou em alguma área da minha vida, estou do lado de fora, não estou comendo boi cevado, estou desejando cabrito magro, né? Estou lá fora. Agora veja bem, aí eu vejo alguém que, na minha perspectiva, não merece. Quem já viu isso? Não é? Veja aquele colega do trabalho que está enrolado com alguma coisa, que às vezes até tem uma amante, não sei aonde, até o cara é todo enrolado, mentiroso, não sei o quê. Irmãos, e ele começa a comer o bezerro cevado. Eu quero que você se coloque no lugar desse jovem. Ele ficou irado com isso. Ele disse, como assim? Não é? E aí, irmão, despertou essa coisa nele, da inveja. E o cara fica doente, porque a inveja está aqui. É a podridão dos ossos, adoece. Gente, olha aqui para mim. Essa é a síndrome de Caim. O Caim ficou mais chateado com o que o Abel recebeu de Deus, que foi um elogio. Puxa vida, que coisa legal. Ah, gostei, rapaz. O que você fez me alegrou, me agradou. Vem cá, me dá um beijo, Abel. O Caim ficou tão irado com isso, que ele ficou doente. E Deus viu o semblante dele doente, a alma dele doente, e falou, Caim, o que é que você tem, meu filho? Por que seu semblante está com cara de lobo mau? Por que você está assim? Não é? Se você fizer o certo, você não vai ser aceito do mesmo jeito. Eles lá não estavam debaixo do sangue de Jesus ainda, né? Eles precisavam fazer a coisa certinha. Eles eram justificados pelas obras deles. Irmãos, coitado, o cara tá doente porque o outro foi abençoado. Tem alguém me entendendo? Olha o Asaf. Hoje eu estava lendo o Salmo 73. Olha que o Asaf fala assim, olha. Quando vi que tudo ia bem para os maus. Quando vi que tudo ia bem para os maus e para os orgulhosos, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Quer dizer, o cara está comprometendo o relacionamento dele com Deus, é igual esse jovem aqui. Porque ele está vendo alguém que não merece ser abençoado na frente dele. Irmão, qual que é o pensamento certo então, pastor? Qual que é o pensamento, irmãos? O que é que esse cara tinha que pensar? Ele tinha que pensar assim, ó. O que é que o filho mais velho tinha que pensar? Ele tinha que pensar assim, ó. Rapaz, se o meu pai é capaz de abençoar esse cara, depois de tudo que ele fez, se o meu pai, e ele está aqui pertinho de mim, é meu irmão, rapaz, ele vai me abençoar também. Quem está me entendendo? Rapaz, irmão, se você começa a ver alguém perto de você, perto dos seus relacionamentos, receber a bênção, isso tem que inspirar você de que Deus é bom e de que Deus responde a oração do seu povo, irmãos. Não é? Puxa vida, quando eu vejo assim um milagre perto de mim, eu me alegro com a pessoa. Claro que porque ela está recebendo um milagre, não é? E ela está perto de mim. Mas eu me alegro também porque isso me dá mais fé e esperança de continuar buscando o meu milagre. Irmão, Deus sabe o tempo certo. Para essa pessoa, aparentemente foi rapidão. Mas para mim, não é? O meu processo é diferente do daquela pessoa. Você vê lá na Bíblia, Jesus encontrou um cego que ele disse assim, o que é que você quer que eu te faça? Eu quero ver. E
E ele falou, seja feito conforme a tua fé. E o cara voltou vendo. Outro cego encontrou Jesus e ele falou assim, olha, cuspiu no chão, fez uma laminha, passou na cara do cara, não é? E vai te lavar no tanque de Siloé. O cara foi lá, se lavou, voltou para Jesus. Jesus perguntou, está vendo bem? Está tudo... Não, eu estou vendo os homens ainda como árvores. Ainda tenho um astigmatismo. Não fui curado totalmente. Beleza, então vamos fazer de novo o processo. Não é? Mais uma cuspida, né? Mais uma lavada, volta. Irmãos, processo diferente, quem está me entendendo? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, aleluia. Então se aconteceu com meu irmão, não necessariamente tem que acontecer comigo do mesmo jeito, no mesmo tempo. Esse irmão fez uma campanha de 7 semanas e recebeu, vou fazer uma também. Irmãos, aí não recebe, se frustra. E fica com inveja, e fica doente, e não entra na festa. Entende? Então, a síndrome de Caim, ou então, irmãos, a síndrome de Esaú, porque o Esaú viu o pai abençoar o Jacó e dizer assim, ó, meu filho, eu te abençoo, mas deixa eu te falar uma coisa, não case com mulheres de Canaã. O Esaú ficou tão chateado, olha só, escuta bem o que eu vou te dizer, ficou tão irado, porque o irmão estava sendo abençoado, que sabe o que foi que ele fez? Vou casar com 2. E casou, para desgraça dele, com 2 cananeias, que a Bíblia diz que foram amargura de espírito na vida da Rebeca. Poxa vida, quer dizer, o cara casa mal, o cara amaldiçoa toda a vida dele, porque o irmão foi abençoado. Pensa num negócio desse. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho visto tanta gente fazer isso. Não é? O cara está fazendo a coisa certa, ele acha que está. Não é? A justiça própria dele diz que ele merece. Eu mereço uma bênção agora, porque eu jejuo tantas vezes por semana, dou o dízimo de tudo, então agora eu mereço. Aí ele não recebe. Quem recebe é um cara, é um Naamã da vida. A gente falou do Naamã terça-feira, no Tadel. Que o Naamã, gente, presta atenção, o Naamã é um sírio que é inimigo de Israel. Escuta bem. Portanto, ele não crê como os israelitas, ele não crê na Bíblia dos israelitas, ele não crê no Deus dos israelitas. A Bíblia diz que ele é adorador de Rimon, de um outro Deus. Mas a menina que mora na casa do Naamã diz assim, se o Senhor chegar na frente do profeta que mora em Israel, o Eliseu, ele vai colocar a mão em você e você vai ser curado, a despeito da sua situação. Deus é gracioso e vai te abençoar. Olha a fé dessa menina, assim que a gente deveria crer. Aí o Naamã ficou tão impactado com o testemunho dela que foi. E ele foi, irmãos, e ele era sírio e ele era leproso. Nós falamos que no Antigo Testamento a lepra era relacionada com o pecado. Porque assim como não tinha solução para a lepra, quando o cara estava leproso, ele era banido da sociedade porque não tinha cura, não é? Porque a mesma coisa eles faziam com relação ao pecado, porque o pecado também não tinha cura, porque não tinha ainda o sangue de Jesus. Então eles diziam que a lepra era igual ao pecado. E a gente vê várias pessoas na Bíblia que pecaram e ficaram leprosas, como a Miriam, como o Uzias, como o Geazi. Lepra e pecado hoje não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver hoje? Porque, irmãos, tem cura para lepra, não é? O Mycobacterium leprae não resiste à penicilina, aleluia. Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, e também tem cura para o pecado. Qual que é a cura do pecado? O sangue de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Mas o Naamã era leproso. Vamos colocar assim, ele era pecador. Irmãos, e para quebrar o paradigma, ele foi abençoado por Deus antes de converter. Olha lá. Aleluia. Quem está comigo aqui? Pastor, o que o Senhor está dizendo? Foi. Porque a Bíblia diz que a chuva cai para os maus e para os bons. Aí você está vendo o cara lá no seu trabalho, que não quer nem saber de Deus, sendo abençoado. Irmão, mas não foi Deus que abençoou. Foi sim. Sabe quem que dá a vida para ele? Foi Deus. A Bíblia diz que tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Foi Deus que deu. Não, foi o diabo, foi Deus. Porque o oxigênio é bom, foi Deus que deu. A vida é boa, foi Deus que deu. Ele tem um filho, é bom, foi Deus que deu. Tudo que ele tem que for bom, foi Deus que deu para ele. Mas ele nem conhece a Deus, ele é o Naamã, mas Deus é misericordioso.
Irmão, esse Deus que nós servimos. Agora, qual que é a nossa atitude? De fariseu. Qual que é a nossa atitude? De irmão mais velho. Não, mas a Bíblia diz. Pois é, irmãos, os caras sabiam tanto da lei, mas sabiam tão pouco de Deus. Entende o que eu estou falando? Então, irmãos, olha só, o Asaf, aí é interessante porque o Asaf fica com inveja e parece que ele tinha um problema renal, o Asaf, que ele começa a dizer, eles vivem, os maus vivem mais tempo na terra, tudo que eles fazem dá certo, eles só prosperam, eles não adoecem, e eu aqui, curtindo essa dor no meu rim. Aí ele diz que quase que ele perde a esperança em Deus, porque ele ficou com inveja dos maus. Aí o Asaf, a Bíblia diz que ele para e ele entra no templo do Senhor. E quando ele entra, que ele tem aquele relacionamento com o papai, que ele fica no colo do papai, que ele entra na festa, que ele bebe o vinho do Senhor, que ele come do bezerro cevado, que ele dança com o papai. Irmão, quando ele sai de lá, ele fala assim, Deus tenha misericórdia dos maus, porque eles vão se perder. O cara está apaixonado por todo mundo, cheio de misericórdia. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais cheio de amor a gente vai ser. Amém, queridos? Muito, muito, muito tremendo isso aqui. Então, irmãos, para a gente curtir a festa, a gente que tem que ter a revelação de que a gente é filho. A gente tem que ter a revelação de tomar posse do que é nosso, não é? E a gente tem que, qual que é a outra? Que a gente não tem que invejar, mas a gente tem que se alegrar com a vitória de todo mundo, não é? Porque aí, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Quando a gente se alegra com uma pessoa, por exemplo, Naamã, a Bíblia diz que ele ficou tão impactado com a cura dele, com a bênção que ele recebeu, com a misericórdia. Puxa vida, eu acho que até ele mesmo pensou, puxa vida, mas eu já matei tanto crente, eu já matei tanto israelita, eu tenho sido tão mal, eu tenho adorado tanto a outro Deus, e esse Deus de vocês me abençoou ainda, sabendo que eu sou leproso, sabendo que eu sou inimigo do povo, meu Deus! Aí sabe o que ele faz? Ele diz para o Eliseu, por favor, profeta Eliseu, eu quero te dar um presente, eu quero te abençoar, eu quero retribuir de alguma forma. Olha o coração dele. O Eliseu diz, não precisa, eu não vou receber o seu dinheiro, não é? Aí, beleza, ele vai embora, mas aí antes dele ir embora, ele fala para o Eliseu assim, profeta Eliseu, eu posso te pedir mais uma coisa? Eu queria levar uns sacos de terra de Israel, porque eu não vou adorar, eu só vou adorar em cima da terra de Israel, eu só vou adorar o Deus de Israel, eu nunca mais vou adorar um outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Amém, querido? Porque ele me curou, porque ele me abençoou apesar de mim, não é? E ele ainda falou mais, e tem mais uma coisa, profeta, tem mais uma coisa, o meu Senhor, o meu rei é muito velhinho, e quando ele entra no templo do Deus que ele adora, ele tem que se curvar para adorar o Deus dele, eu vou ter que me abaixar um pouquinho, para ajudar o meu Senhor, mas o meu coração não se dobra mais para nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel, aleluia. Irmãos, é assim que a gente vai atrair as vidas para Jesus, quando a gente tiver a misericórdia de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Pastor, isso é perigoso, isso é muito perigoso que você está falando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Alguém até me perguntou, eu achei tão legal essa pergunta. O irmão perguntou assim para mim, pastor, a misericórdia de Deus é sem limite? Falei, é. Aí li lá, né, o salmo que diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, se revelam a cada manhã, não tem limite. Aí ele falou, mas então Deus vai perdoar Satanás? Aí eu falei, não, porque Satanás já foi condenado. Então a misericórdia de Deus tem um limite, é Satanás. Eu disse, não tem limite, ela é ilimitada, mas as misericórdias do Senhor exigem uma resposta nossa. E qual que é a resposta? O apóstolo Paulo disse assim, olha, vocês não sabem que as misericórdias do Senhor são para conduzir vocês ao arrependimento? Irmãos, o que aconteceu com o coração do Naamã? Caramba,
Ele foi muito misericordioso comigo, apesar de tudo, apesar de mim. Ele se arrependeu, não é? Então, as misericórdias do Senhor têm que nos levar ao arrependimento. A Bíblia diz que quando eu confesso o meu pecado e deixo, eu alcanço misericórdia. Então não tem fim, nesse sentido de que não importa o que eu fiz, por quanto tempo eu fiz, se eu me arrependo, o que é arrepender? É mudar de atitude. Então se eu me arrependo, eu alcanço a misericórdia do Senhor. Eu vou comer bezerro cevado, aleluia. Agora, aí eu falei, Satanás nunca deu essa resposta. Ele pecou e continuou pecando, ele nunca se arrependeu, ele nunca voltou, não é? Então, irmãos, aí o irmão falou assim, Satanás é burro mesmo. Não é? Então, queridos, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Amém? Então vamos amar com esse amor, vamos entrar na festa do Senhor, vamos tomar o vinho dele, dançar com ele, comer o melhor dele, vamos tomar posse do que ele tem, porque nós somos filhos amados e não escravos dele, aleluia.